Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí do outro lado, nos acompanhando pela internet e assistindo diariamente às nossas aulas. Para quem não me conhece, o meu nome é Moisés Mota, sou advogado e também professor da matéria de Direito Constitucional. O tema da aula de hoje é um tema sem dúvidas de grande importância. Trataremos do tema Poder Constituinte. Mas inicialmente você me pergunta: o que é que nós devemos entender, Moisés Mota, sobre o poder constituinte? Primeiro, saber que existem duas espécies de poder constituinte. De um lado, meus amigos, nós temos o poder constituinte originário. E do outro lado, nós temos o poder constituinte derivado. Mas nessa aula nós iremos tratar exclusivamente do poder constituinte originário, ficando o poder constituinte derivado para a próxima aula. Qual é a finalidade do poder constituinte originário? Meus amigos, é muito fácil. A finalidade do poder constituinte originário? A finalidade do poder constituinte originário é a de criar, é a finalidade de estabelecer, tanto pode ser a primeira, como uma nova Constituição, né? Então, o poder constituinte originário se constitui como o poder da elaboração de um texto constitucional. Essa é a finalidade do poder constituinte originário. Ele é inaugural, porque ele inaugura uma nova ordem jurídica. Ele inaugura um novo ordenamento jurídico. Tanto pode ser o primeiro, aí nós falamos em fundacional, como foi na Constituição de 1824, ou então pós-fundacional, as outras constituições posteriores, ulteriores à de 1824, foram pós-fundacionais. Então, na Constituição de 1824, nós tivemos o poder constituinte originário fundacional. E nas outras constituições, nas demais constituições após a de 1824, nós tivemos o poder constituinte originário pós-fundacional. Então, daí a finalidade do poder constituinte originário, que é justamente o de firmar, o de estabelecer um novo ordenamento jurídico, ou seja, o poder constituinte originário vai redigir o novo texto constitucional, de uma forma bem simples, para que você possa realmente aprender o assunto poder constituinte originário. Importante também que se diga, daí seguindo a doutrina de vários estudiosos do direito, vários constitucionalistas, dentre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, que no seu último livro de Direito Constitucional realmente fala também do poder constituinte originário. Não poderia ser diferente, afinal é um tema de grande importância. É importante que se fale, meus amigos, que muitos doutrinadores acreditam até mesmo que o poder constituinte originário é mais importante do que a própria Constituição. Mas, Moisés, você precisa repetir isso novamente. Como é que o poder constituinte originário pode ser mais importante do que a própria Constituição? É claro, meus amigos, o poder constituinte originário é a mãe da Constituição. Então, muitos doutrinadores entendem que a Constituição, aliás, é produto do poder constituinte originário. E claro que tem sentido, né? Se é o poder constituinte originário que tem essa missão de constituir uma nova Constituição, é claro que a Constituição acaba sendo, então, produto do poder constituinte originário. Mas seguindo em nossas aulas, é importante que se fale que o constitucionalismo entende, né, que o poder constituinte originário se constitui como a autoridade máxima da Constituição. Isso mesmo, o constitucionalismo entende que o poder constituinte originário, meus amigos, né, se constitui como a autoridade máxima da Constituição. Se constitui como a autoridade máxima da Constituição, por quê? Porque o poder constituinte originário, ele não só cria, ele não só estabelece, mas ele também mantém o vigor normativo do texto constitucional. E o que é vigor normativo? A supremacia. Dentro do Estado nós temos uma Constituição. Então todas as outras leis posteriores são normas infraconstitucionais. Ou seja,
Onde é que nós queremos chegar com isso? Para que você entenda que o poder constituinte originário não está passível de nenhum tipo de controle de constitucionalidade das leis. Diferentemente do que acontece com o poder constituinte derivado, né, que sofre, que é passível, que está adstrito do controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Isso não acontece com o poder constituinte originário, justamente pelas suas características, né? E nós temos aí 3 características importantes do poder constituinte originário. O primeiro, que ele é inicial. É inicial porque, justamente, meus amigos, ele é inaugural. Ele inaugura um novo ordenamento jurídico. Então se diz que o poder constituinte originário é inicial, ao tempo em que o poder constituinte originário também é ilimitado, porque ele não sofre limitações de leis anteriores. Ele pode decidir aquilo que quiser e bem entender, com algumas exceções que em outras aulas nós falaremos para vocês. E também o poder constituinte originário, meus amigos, nós devemos entender que ele é incondicionado. O poder constituinte, meus amigos, originário, ele é incondicionado porque ele não está condicionado a nenhuma lei pretérita. Leia-se, anterior. O poder constituinte originário, ele não está condicionado de forma nenhuma a nenhuma lei anterior, a nenhum ordenamento jurídico anterior de forma nenhuma. Por isso que ele é inicial, ele é limitado e também é incondicionado. Meus amigos, espero que vocês tenham tido uma boa noção do poder constituinte originário, porque na próxima aula nós trataremos do poder constituinte derivado. Um abraço a todos vocês e bons estudos.